Fala, time! Para quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips e nesse vídeo falaremos sobre a rodada de sexta-feira 13. Amigo, vai com calma, trazendo palpites, prognósticos e odds dos principais jogos. Você que chegou aqui pela primeira vez, não marca bobeira, já se inscreve no canal. Quem está com a gente há mais tempo, time, dá aquela moral, dá o likezão que é de graça e ajuda pra caramba. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta! Vinheta! Time, vocês sempre me perguntam a respeito de aplicativos de futebol que eu utilizo para executar ali os meus estudos e fazer minhas entradas. E a resposta é muito simples. OneFootball, o melhor aplicativo de futebol que temos no momento. E sabe o que é o melhor? Ele é totalmente gratuito e funciona em todos os aparelhos celulares. Por ali você pega as escalações oficiais, estatísticas, principais notícias e acompanha as partidas em tempo real em alta definição, tá legal? Vou deixar o link aqui embaixo no comentário fixado, também vou deixar um QR Code aí na tela, aponta a câmera do seu celular que você vai ser direcionado para o aplicativo OneFootball. Bora lá, time! Primeira análise, mas antes lembrando que tudo que eu falo aqui reflete única e exclusivamente a minha opinião pessoal e não constitui em nenhuma recomendação de entrada. Porém, se fizer sentido para vocês, tamo junto sempre. Na Austrália, 5h45 da matina, eu tenho aqui MacArthur versus Central Coast Mariners. A gente sabe que o campeonato australiano é um campeonato muito bom para mercado de gols. Rapidamente mostrando a race para vocês. O MacArthur em casa, dos 5 últimos jogos, mais de 1,5 gol bateu em 3. O time visitante, mais de 1,5 gol dos 5 últimos jogos bateu em 4. E quando eu puxo aqui a tabela da Corner Pro, eu estou deixando o link na descrição para vocês, quem tiver interesse, tá? É um site pago, mas que ajuda pra caramba com relação à entrada no primeiro tempo, mercado de gols, escanteios, tem gráfico de pressão, enfim, é coisa pra caramba. Tá o link na descrição, clica lá quem tiver interesse. Lembrando que é um site pago, tá bom, galera? Vamos aqui na tabela da Corner Pro que eu sempre trago para vocês. A gente já tem uma probabilidade de 80% de já ver gol no primeiro tempo. Então quem tiver acordado, fique esperto. Over meio gol HT com odd acima de 1,50. Essa probabilidade de 80% significa o seguinte: a cada 10 jogos, em 8 sai o gol no primeiro tempo. É alta pra caramba. Significa que vai sair nessa partida? Não, time. Isso aqui é futebol. Mas que a probabilidade em pré-live é alta, ela é, tá bom? E o mais de 1,5 gol, como eu falei pra vocês no início da análise, ela tem uma probabilidade de 85%. Ou seja, 85% de chance da gente ver pelo menos 2 golzinhos nessa partida. O que dá pra fazer? Mais de 1,5 gol, mais de 1,75, 2 gols asiáticos e monta naquela duplinha. Combinado? Bora lá, time, dando continuidade, separei um jogo na Bélgica para vocês que eu achei interessante para mercado de gols e um canto asiático. Vou chegar lá, tá bom? Às 16h45 eu tenho aqui Westerlo versus Leuven. 2 times de meio de tabela, porém o que eu quero operar aqui é mercado de gols. Westerlo em casa, dos 5 últimos jogos, 4 batem mais de 1,5 gol, placares bem elásticos, né? Ó, 3-3, 6-0, 3-2 e 2-2. E o Leuven, jogando fora de casa, mais de 1,5 gol, também bate em 4 dos 5 últimos. Placares elásticos, 1-1, 5-3, 5-0, 2-1, tá legal? Time, primeiro, mais de 1,5 gol. Vamos dar uma olhadinha nessa odd para ver se dá para encaixar na dupla? 1,22. É uma odd que dá sim para encaixar numa duplinha. Encaixar na duplinha é montar um bilhete duplo, tá, galera? Pegar 2 jogos, encaixa e sobe a odd. É isso que significa quando eu falo encaixa na duplinha, tá legal? Espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, escreve aí nos comentários que eu tento ilustrar de outra maneira. E vindo aqui para a tabela da Corner Pro, a gente também pode explorar o quê? Um gol no primeiro tempo, over meio gol HT, 85% de chance. Como eu falei para vocês, o mais de 1,5 gol vem quente, 80% para a gente ver aqui 2 golzinhos. E vamos dar uma olhadinha no canto, né? Eu falei de canto asiático, canto limite. O time da casa, ele tem uma média de 80% de sair canto de 37 até o final do primeiro tempo. O que significa isso? O jogo está 0-0 ou o time da casa perdendo a partida, se o jogo estiver em alta intensidade, chute a gol, pressão, a gente pode tentar pegar ali pelos 35, 36 minutos do primeiro tempo o canto asiático e canto limite, tá legal?
Se o time da casa estiver vencendo a partida com uma diferença grande, aí não faça isso. E uma coisa que é bacana, né? A gente tem aqui um time visitante que também produz muitos cantos, né? Olha o canto minuto dos dois, 80% para cada lado no 0,10. Então o canto minuto aqui 0,10 também pode ser aproveitado. Tem uma probabilidade alta em pré-live. Se não sair de 0 a 10, faz a cobertura de 10 a 20. Tá legal, galera? Bora lá, time. Agora chegando na Espanha, La Liga. Tenho aqui Celta de Vigo versus Villarreal. Jogo às 17 horas na casa do Celta de Vigo. Tabela de classificação, Villarreal sexta posição com 27 pontos. E o Celta de Vigo 16ª colocação com 16, perto aqui de zona de rebaixamento. Celta de Vigo tem que ligar o sinal de alerta, tá bom? Quando eu puxo a Race é o retrospecto das equipes, o Celta de Vigo em casa, dos 5 últimos jogos, nenhuma vitória, tem aqui 3 empates e 2 derrotas. E o que me chama a atenção é mercado de gols, tá legal? O mais de 1,5 gol bate em 5 de 5 e o ambas marcam 5 de 5. Ou seja, em casa é um time que faz e toma gols, tá legal? Vai pegar o Villarreal, que como visitante vem bem pra caramba, 5 jogos, 5 vitórias. Mercado de gols mais de 1,5 gol, 4 de 5, alta probabilidade. Ambas marcam do Villarreal, 4 de 5 também. Então é um time que também faz gols fora de casa e toma, tá legal? Sendo assim, a gente já tem um desenho aqui da partida, né, time? Mais de 1,5 gol, ambas marcam e no ao vivo. Se o Villarreal estiver melhor e a gente tiver odd, deixa eu dar uma olhada na odd, 2,66, dá para pensar assim, talvez alguma coisa a favor do Villarreal. Mas para buscar aqui back, que é vitória para qualquer um dos lados, eu deixaria pro ao vivo. Se o favorito estiver amassando o outro time, por exemplo, aí você executa a sua entrada. Eu tenho certeza que dessa maneira a quantidade de acertos das suas entradas vai aumentar bastante, tá legal? Vamos lá ver se mais de 1,5 gol, que a gente viu que vem quente para os dois lados, 1,37. Acho boa odd em pré-live. Se você ainda quiser deixar para o ao vivo, deixa começar o jogo, 10, 15 minutos. Se o gol não sair, essa odd já vai para casa de 1,50, 1,60. Faz o raio-x do início da partida e se tiver quente, né, pressão, chute a gol, escanteio, você faz a sua entrada. O jogo tá mortão, segura, tá legal? E correndo um pouquinho mais de risco, em virtude do que vem apresentando as duas equipes, para ambas equipes marcarem odd de 1,85, tá legal? Pelo menos dos últimos jogos, os dois times aqui vêm fazendo e tomando gols, tá legal? Bora lá, time, agora chegando na Inglaterra, Premier League, tem aqui Aston Villa versus Leeds, jogo às 17 horas. Tabela de classificação, o Aston Villa na 11ª posição, 22 pontos, e o Leeds 14ª colocação com 17. Dando uma olhadinha rápida aqui na race das equipes, o Aston Villa jogando em casa, um retrospecto feio, 5 jogos, nenhuma vitória, 3 derrotas, 2 empates. Mercado de gols mais de 1,5 gol vem forte, 4 de 5, probabilidade alta para gols, tá legal? O Leeds jogando como visitante, 5 jogos, 2 empates, 2 derrotas, apenas uma vitória, e essa vitória foi um amistoso, tá legal? Mercado de gols mais de 1,5 gol, 3 de 5. Time, olhando aqui a race das equipes, sinceramente, a gente não tem confiança em nenhum dos dois lados, tá legal? Mas obviamente que o Aston Villa vai jogar em casa com o apoio da torcida, tem um time tecnicamente, em nossa humilde opinião, um pouco superior ao do Leeds, então aqui com essa odd de 2, talvez no ao vivo, se o Aston Villa estiver melhor, Aston Villa empate anula, tá legal? Em pré-live, eu acho mais seguro esse mais de 1,5 gol com odd de 1,26 para montar uma duplinha, pode sim ser um bom caminho. Bora lá, time, agora chegando na Itália, jogaço aqui, Napoli versus Juventus, jogo às 16h45, jogo de primeiro contra segundo colocado. O Napoli com 44 pontos na primeira colocação e a Juve 37 pontos na segunda posição. Time, vamos falar aqui rapidamente dos dois times depois do retorno da Copa, tá legal? A gente teve 2 jogos aqui do Napoli que até a Copa do Mundo vinha voando baixo no campeonato italiano, não só no campeonato italiano, né? Em todas as partidas, metendo sacolada nos adversários. Aí voltou da Copa, pegou a Inter no Giuseppe Meazza, casa da Inter, perdeu de 1-0. Depois jogou fora com a Samp e ganhou de 2-0. A Sampdoria tá lá embaixo na tabela de classificação, tá bom?
A Juve, depois que retornou da Copa do Mundo, ela ganhou de 1-0 da Cremonese, um resultado no finalzinho do jogo, bateu uma falta lá e saiu esse gol, e a Cremonese teve várias chances de fazer gol aqui, tá? E depois em casa ganhou da Udinese um placar magro de 1-0. Vamos dar uma olhadinha nesse histórico. Os 5 últimos jogos entre Juventus e Napoli, a gente tem o mais de 1,5 gol batendo em 4 partidas. E por que eu mostrei aqui o retorno da Copa do Mundo dos dois times? Porque a Juve volta da Copa do Mundo ganhando as 2 partidas. Então vem num bom momento. O Napoli perdeu uma e ganhou outra, mas antes da Copa do Mundo estava bem pra caramba. Então, para buscar aqui vitória para qualquer um dos lados, deixa pro ao vivo, 2 camisas muito pesadas, acho sim que vai ser um grande jogo. A gente pode pensar, pô Marco, o Napoli estava muito bem, vai jogar em casa, tem um leve favoritismo? Sim, concordo com vocês, mas eu acho que no ao vivo a questão do acerto aumenta se a gente analisar a partida. Claro, não tem como acompanhar, vai estar trabalhando, estudando, fazendo outra coisa, pode pensar um Napoli empate anula, sem problema nenhum, tá bom? Mercado de gols, pelo histórico apresentado e pela característica principalmente do Napoli, eu acho que esse mais de 1,5 gol pode sair, odd de 1,34 para montar uma duplinha pode ser interessante. Ou quem puder, deixa o jogo começar, a mesma lógica. Se o gol não sair em 10, 15, 20 minutos e o jogo está bom, essa odd vai subir e aí você faz a sua entrada se o jogo estiver em alta intensidade. Time, agora chegando na Holanda, temos aqui a Holandinha, porque é a segunda divisão da Holanda. Tem os 5 jogos às 16 horas. Holandinha é um campeonato muito bom para mercado de gols. Não vou abrir todos os jogos para não ficar extremamente repetitivo, mas qual que é a pegada aqui? Buscar um over meio gol HT, que é um golzinho no primeiro tempo, ou buscar 2 gols por partida, mais de 1,5 gol, mais de 1,75 gol. 2 gols asiáticos, pega essa odd, monta uma dupla. Geralmente acontece. Eu vou abrir aqui o Graphsharp e o Young Ajax só para mostrar para vocês a pegada de gols, né? O Graphsharp em casa, 3-0, 2-1, 3-2, 2-0, 2-0. Mais de 1,5 gol com facilidade. O Young Ajax jogando fora, 2-2, 1-1, 4-3, 3-2, 1-1. Mais de 1,5 gol e ambas marcam, chama atenção. No histórico, 3-1, 2-2, 3-2, 4-2 e 3-2. Mais de 1,5 gol bate fácil, ambas marcam, chama atenção e nesses placares eu tenho certeza que deve ter rolado gol no primeiro tempo, tá bom galera? Time, chegando em Portugal, tem o Portimonense versus Santa Clara, jogo às 17h15. Aqui eu quero mostrar para vocês os escanteios, os cantos, tá legal? A equipe do Portimonense em casa é uma equipe que geralmente produz muitos escanteios. Olha isso. Mais de 6,5 cantos, 100%. Só que é 100% no estudo, na probabilidade. Nada é garantido no futebol, tá legal? Então, 7 cantos, a gente tem uma chance muito grande de ver. Mais de 7,5, que seria 8 cantos, 80%. Mais de 8,5, 9 cantos, 75%. Percebam aqui que a média do Portimonense, cantos totais, né, das duas equipes, a gente tem aqui uma média de 11,7, ou seja, é escanteio pra caramba. Por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque de repente, para encaixar num bilhetinho aqui, e no jogo do Portimonense e Santa Clara, a gente vai ter aí 7 ou 8 escanteios, pode ser uma entrada interessante. E também, falando de canto minuto, principalmente pelo time da casa, percebam aqui comigo que a gente tem uma chance muito grande de já ver um canto de 0 a 10 minutos, 80%, e se esse canto não sair, dá ainda para fazer uma cobertura de 10 a 20, 80% também. Ou seja, para esse jogo, mercado de cantos e canto minuto, pode ser bem interessante. Bora lá, time aí. Para fechar, na Turquia, tenho aqui Galatasaray versus Hatayspor, jogo às 14 horas na casa do Galatasaray. Primeiro tabela de classificação, Galatasaray primeira posição, 39 pontos, bem demais no Turcão da Massa. Pega o Hatayspor, que está dentro de zona de rebaixamento, com apenas 17 pontos. Puxando a race das equipes, o Galatasaray em casa, 5 jogos, apenas uma derrota, que foi num amistoso, 4 vitórias. Mais de 1,5 gol, 4 de 5. Alta probabilidade para mercado de gols. O Hatayspor jogando fora 5 jogos, 1 empate, 2 derrotas, 2 vitórias. É um time que oscila fora de casa. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, bate aqui em 4 dos 5 últimos jogos.
No histórico, Galatasaray e Hatayspor na casa do Gala, eu tenho aqui 1, 2, 3 vitórias para o Galatasaray e um empate. Todos os jogos com mais de 1,5 gols. Sendo assim, a gente já tem aqui algumas alternativas, né? O Galatasaray lidera o campeonato, vai jogar em casa, é bem favorito. Odd de 1,33, dá para montar numa duplinha. Tá acompanhando a partida ao vivo? O Galatasaray começou muito forte, amassando o Hatayspor. Dá para tentar pegar uma vitória no HT. Aí você consegue o quê? Uma odd maior. Vitória no HT é a vitória no primeiro tempo, tá, galera? Fica a mesma lógica para o over meio gol HT. O time da casa estiver amassando o visitante, odd acima de 1,50, dá para tentar pegar um golzinho no primeiro tempo. O Galatasaray geralmente faz gol no primeiro tempo, tá? O mais de 1,5 gols também vem pegando fogo, odd de 1,16, a odd é baixa, mas para compor um bilhete pode ser uma alternativa. E para fechar a nossa análise aqui de Galatasaray e Hatayspor, eu não poderia deixar de fora mercado de cantos. O Galatasaray é uma equipe que vai para cima, pressiona o adversário e quando o gol não sai rápido, acabam saindo o quê? Os escanteios, tá bom, galera? A média é bem alta, ó. O Galatasaray tem por partida 8,4 e isso é só para o Galatasaray. Se você pega a média total, dá em torno aí de 12 escanteios. Ou seja, quem quiser usar aqui mercado de cantos para o Galatasaray, pode ser uma alternativa. Qual que é o risco que fica da operação? O jogo começou, 5 minutos o Galatasaray vai lá e pum, 1-0. 10 minutos de jogo, pum, 2-0. Aí o jogo acalma e aí mercado de cantos fica no risco. Agora, o jogo tá 0-0, o Galatasaray indo para cima, se o gol não sai, acaba saindo aí os escanteios, né? E aí é nesse ponto que eu quero chegar com vocês. O jogo tá bom, intensidade, agressividade, 0-0 no primeiro tempo. Se o gol não sair ou o Galatasaray estiver perdendo, que fica um cenário mais bacana, dá para tentar pegar o quê? Um canto asiático, canto limite, 80% de chance de sair um escanteio aqui de 37 até o final do primeiro tempo. E percebam que o canto minuto também pode ser uma alternativa. O Galatasaray geralmente começa forte e faz escanteios de 0 a 10 minutos, 80% é a probabilidade. Se o canto não sair de 0 a 10, aí você faz a cobertura de 10 a 20. Fechado? Time, e agora o momento mais aguardado aqui do vídeo, hora do bilhetinho. Antes, sempre bom recordar a todos vocês que estamos em uma grande promoção até domingão, Grupo VIP Plano Anual por apenas R$ 99,00. É isso mesmo, você não escutou errado, R$ 99,00 o ano. Isso aí por mês dá menos de R$ 10,00. E você recebe na palma da sua mão, através do Telegram, todas as nossas entradas de futebol pré-live e live. Pré-live são os bilhetinhos montados antes das partidas, live é no ao vivo, de acordo com as oportunidades. Também tem NBA, Fórmula 1, UFC, futebol americano, robozinho de alerta de gols, tênis, futebol de salão. Galera, cansei só de falar, é coisa pra caramba, num precinho que cabe no seu bolso. O link tá aqui embaixo no comentário fixado, não marca bobeira, clica lá e chega junto. Bora lá para o nosso bilhetinho, que eu já falei demais, aquele bilhetinho sempre montado com muito carinho para vocês. E a composição do bilhete de hoje é: no jogo do Galatasaray, eu vou buscar aqui dupla hipótese, ou seja, vitória para o Gala ou empate, e que essa partida tenha mais do que 6 escanteios, tá legal? No jogo do Portimonense com Santa Clara, eu vou buscar mais de 7 cantos, mais de 7 escanteios. Ou seja, eu preciso de 8 escanteios nessa partida. E lá na Holandinha, Graafschap com Young Ajax, eu quero mais de 1,5 gols. Ou seja, 2 golzinhos aqui já resolve. Se tudo isso der certo, eu pego uma odd de 1,68. Sorte para o nosso bilhete, sorte para todos nós. Agradeço a todos vocês que chegaram até aqui. Quem de repente esqueceu de dar o likezão, ô time, dá aquela força, dá a moral aí, dá o likezão que é de graça. Quem tiver 3 segundinhos, faz um comentário, também ajuda bastante. Compartilhe o vídeo com um amigo. Deixo aqui um forte abraço, desejo boas operações e a gente se vê por aqui amanhã.